Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Estamos aqui com o meu Ford Focus 2012. Na data de hoje, ele vai passar por uma troca de óleo e filtros, mas esse não vai ser o tema do vídeo de hoje, mesmo porque eu já tenho vídeos falando sobre troca de óleo e filtros aí desse carro. Então, na data de hoje, a gente vai fazer uma revisão nos freios dele. Então, eu vou apresentar para vocês aí a revisão dos freios. Então, o primeiro passo é a gente tirar as 4 rodas e colocar o carro em cima de 4 cavaletes. Antes da gente começar a revisão nos freios, vamos dar uma olhada na quilometragem dele. Então, como vocês podem ver, o Focus está com um pouco mais de 46 mil quilômetros e vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma troca de pastilhas de freio. E talvez, dependendo da situação, dependendo do estado dos discos de freio, a gente substitui os discos de freio também. E vamos aproveitar a ocasião e dar uma verificada no fluido de freio com relação à contaminação. Pessoal, já tirei as 4 rodas do carro. O carro está apoiado em 4 cavaletes. Do lado esquerdo do vídeo, aqui vocês estão vendo o cavalete que o carro está apoiado. E do lado direito do vídeo, vocês estão vendo o macaco. Lembrando que o carro não está apoiado sobre o macaco. O macaco ele simplesmente está ali porque eu acabei levantando o carro e não abaixei ele totalmente. Mas o importante é frisar o quê? É frisar que o carro ele está apoiado sobre 4 cavaletes. Além disso, o pneu do carro ele está aqui embaixo, tá? Ou seja, no pior caso, que vamos supor, qual que é o pior caso? O cavalete quebrar, tá? Eu tô com um cavalete com uma margem de segurança boa aqui. Então, se caso ocorra o pior, que seria o cavalete quebrar, pelo menos o carro, ele não tem o risco dele cair em cima das minhas pernas, tá? Então, eu tô trabalhando aqui, acredito eu, com total segurança, tá? O freio de mão, ele tá solto. Nesse momento, o freio de mão tá solto. E o que eu vou fazer? Eu vou remover 2 tampinhas que tem aqui. Então eu tirei a tampinha do parafuso de cima e acabei de tirar aqui a tampinha do parafuso de baixo. O próximo passo, o que é? Eu vou pegar uma chave Allen de 7 milímetros, tá? No caso eu uso essa daqui. E vou soltar esses 2 parafusos Allen que tem aqui na pinça, tá? Para soltar o parafuso, simplesmente eu faço isso, tá? Aí é só desrosquear ele daqui. Dessa forma, eu tô desrosqueando o parafuso. Agora, o que eu vou fazer? Agora que o parafuso tá solto, eu pego uma pequena chave de fenda e eu empurro ele para trás, tomando cuidado para não machucar a rosca do parafuso. E esse parafuso aqui, ele saiu da minha mão. Na verdade, além de ser um parafuso, ele serve como guia, que é onde a pinça de freio ela vai correr.
E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse parafuso de baixo, que ele está posicionado exatamente aqui. O parafuso guia da parte inferior da pinça eu acabei de remover, ele está aqui na minha mão agora. O próximo passo agora é a gente tirar essa pequena mola que temos aqui na frente, tá? Então, fazendo uma alavanca com a chave de fenda, eu consegui tirar ela de baixo e já consegui também tirar... Desculpa, primeiro tirei ela de cima e depois eu tirei ela de baixo, tá? Agora a pinça de freio ela já está praticamente solta. Para não ficar forçando o flexível, deixa eu subir um pouquinho mais a câmera. Para não ficar forçando esse flexível aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou remover o flexível desse suporte dessa forma, tá? E agora eu já consigo tirar completamente a pinça daqui, tá? Simplesmente fazendo um pouco de força para fora, tá? Aí eu acabei removendo a pinça. Então aqui nós temos uma pastilha de freio, que eu vou tirar lá fora, e outra pastilha de freio, que eu tenho ela aqui. Antes da gente considerar a possibilidade de montar novas pastilhas de freio no carro, o que eu vou fazer? Com uma ferramenta simples, e essa ferramenta chama-se paquímetro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a espessura do disco para ver se esse disco de freio já atingiu a espessura mínima e é necessário fazer a substituição dele, tá? Então, primeira informação que eu tenho que ter é a espessura mínima do disco. E eu vou mostrar para vocês isso agora, escrito aqui no disco de freio. Prontinho. Na lateral do disco de freio eu tenho algumas inscrições. Então aqui eu tenho a abreviatura de Ford Motor Company. Esse daqui, 2M51 2A315BA, é o modelo do disco de freio. E aqui, ó, exatamente nesse ponto, eu tenho a data de fabricação do disco de freio, 8 de abril de 2011. Lembrando que esse carro é fabricação 2011, modelo 2012. Mas o que nos interessa, na verdade, é essa informação aqui no meio. Aqui, no caso, está em inglês, minimum thick, ou seja, espessura mínima, e aqui está marcando 9 milímetros. Então o que eu vou fazer? Com o paquímetro, com uma ferramenta simples, eu vou medir a espessura total do disco de freio, tá? Então, para eu saber a espessura nominal do disco de freio, ou seja, qual que é a espessura que ele veio quando o carro veio de fábrica, é só eu pegar o paquímetro e colocar aqui nessa lateral do disco, ou seja, nessa borda aqui, onde as pinças de freio não tem contato. E a espessura nominal que eu vejo aqui do disco, é uma pena que eu não vou conseguir mostrar no paquímetro, porque a câmera não vai dar foco. A espessura, vamos dizer assim, original do disco é 11 milímetros, tá? Então, o que eu concluo? Que a espessura original do disco é 11 milímetros, tá? Agora, para a gente medir o desgaste do disco de freio, o que vai acontecer? Eu vou pegar o paquímetro, eu vou abrir a agulha dele
nessa posição. Então essa face inferior do paquímetro, onde que ela vai estar apoiada? Ela vai estar apoiada aqui nessa borda onde a pastilha de freio não tem contato. E o pino central dele, onde que ele vai estar encostado? Ele vai estar encostado aqui, na parte onde há o desgaste, na parte onde as pastilhas de freio, elas têm contato, tá? Então, como que eu vou tomar a medida? Eu vou tomar a medida dessa forma, encostando o paquímetro aqui na lateral do disco, e eu vou empurrar a parte central dele. Uma vez eu tendo empurrado a parte central, eu vou travar o paquímetro através desse parafuso que ele tem aqui em cima, tá? Então, aqui no meio criou um pequeno espaço no paquímetro, e eu vou fazer nesse momento a leitura dele. E a leitura do paquímetro que eu tô vendo aqui, o desgaste que eu encontrei, pelo menos aqui desse lado, foi 65 centésimos, ou seja, 0,65 milímetros. O que eu posso considerar? Eu posso considerar que, se desse lado do disco teve um desgaste de 0,65, do outro lado, ou seja, do lado de dentro do disco, eu também tive um desgaste de 0,65 milímetros. Ou seja, qual foi o desgaste total do disco de freio? 0,65 desse lado mais 0,65 desse lado, eu tive um desgaste total de 1,30 milímetros, ok? Então, se a gente pegar a espessura nominal, que é 11 milímetros, e subtrair 1,30, quanto que está a espessura do disco nesse momento? 11 menos 1,30, 9,70. Ou seja, para eu trocar esse disco de freio, ainda falta ter um desgaste de 0,70 milímetros. Ou seja, falta para o disco de freio chegar no final da vida útil dele, falta desgastar ainda 0,35 desse lado e 0,35 desse. Vamos trocar o disco de freio nesse momento? Não vamos trocar o disco, tá? Mas simplesmente, durante algumas manutenções aí, por exemplo, rodízio de pneus que eu faço a cada 10 mil quilômetros, eu vou ficar monitorando o desgaste desse disco de freio sem desmontar a pinça, sem desmontar nada, tá? Simplesmente pegando nessa área do disco aqui, ou aqui na parte de baixo, tanto faz. E quando eu perceber que essa frente aqui, que essa pequena panela que eles falam, ela atingir 1 milímetro, aí significa que o disco de freio chegou no final da vida útil dele e precisa ser substituído. Pessoal, o próximo passo agora é a gente recuar esse pistão da pinça de freio. Lembrando que esse carro, o freio de mão dele é acionamento por cabo. Então, por causa desse sistema aqui, não adianta eu querer recuar esse pistão aqui com, por exemplo, uma ferramenta chamada sargento, que eu não vou conseguir recuar esse êmbolo da pinça, tá? Se fosse o freio dianteiro, seria mais fácil. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que utilizar uma ferramenta para poder fazer o recuo dessa pinça de freio aqui do carro, tá? E aqui no caso, para fazer essa tarefa, eu comprei esse kit de ferramentas aqui da DM Ferramentas, tá? Então, na verdade, o modelo dessa ferramenta é DM470, kit de ferramentas para êmbolo da pinça de freio traseira, tá? Então, é uma caixinha de ferramentas
vamos dizer assim, made in China, né? Muito, vamos dizer assim, muito mais barato do que se eu tivesse comprado uma caixinha de ferramentas da Nacional. E a vantagem desse kit de ferramentas feito na China em comparação com os fabricados aqui no Brasil é que eu tenho toda a linha nacional importada aqui nesse kit de ferramentas, tá? Então esse kit de ferramentas atende toda a linha nacional importada quando a gente fala dos carros aí com freio a disco na traseira, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar essas ferramentas ali na pinça e vou começar a recuar o êmbolo da pinça traseira. Nesse momento, para eu ter um pouco mais de conforto na hora de trabalhar e também não ficar forçando muito o cabo do freio de mão e os flexíveis de freio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pinça de volta aqui no cavalete, porém eu estou montando ela de forma invertida. Ou seja, esse suporte da pinça que deveria ficar lá embaixo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando ele aqui na parte de cima, tá? Então eu coloquei ele apoiado aqui, tá? E a única coisa que eu tenho que tomar cuidado nesse momento é prestar atenção para ver se essa coifa aqui do êmbolo, ela não vai ficar pegando aqui no espelho de freio, tomando bastante cuidado para não ter o perigo de rasgar ela, tá? Lembrando que o máximo que eu consigo afastar é isso, e o que está me limitando aqui, na verdade, é o cabo do freio de mão, tá? Até poderia tirar ele daqui, né, para facilitar um pouco mais meu trabalho, mas eu não acho necessário. Quando eu estiver recuando a pinça de freio, eu vou tomar cuidado para não rasgar essa coifa no espelho de freio. Pessoal, esse procedimento, dependendo da forma como ele é abordado aí na internet, ele acaba gerando um pouco de controvérsia na seguinte questão: preciso abrir o sangrador de freio para expulsar o fluido velho no momento de recuar a pinça de freio? Bom, a resposta que eu dou é o seguinte: há controvérsias, tá? Depende muito da situação em que você vai fazer isso, tá? Se fosse um carro que eu não conheço, se fosse um carro muito antigo, se fosse um carro que eu não tenho o histórico dele, o que eu falaria? Abre o sangrador da pinça para poder retornar, para não permitir que o fluido velho retorne para o sistema de freio, tá? Mesmo porque esse carro, ele é um pouco mais complicado porque ele tem o módulo do ABS, então são alguns riscos que a gente não quer correr. Só que é o seguinte, eu tenho esse carro desde quando ele tinha 10 mil quilômetros, tá? 9.600 para ser mais exato, tá? Então vamos dizer assim, eu comprei o carro usado, mas eu tenho todo um histórico dele porque eu comprei esse carro em dezembro de 2012, tá? Ah, Thiago, você comprou um carro seminovo. Não, eu comprei um carro usado, tá? Pra mim, carro seminovo não existe. No meu conceito é o seguinte: ou o carro é novo ou o carro é usado, tá? O carro novo é aquele carro que nunca rodou, que tá na concessionária, você foi lá,
tirou ele no seu nome, a nota fiscal saiu no seu nome, enfim, isso daí é um carro novo, tá? Saiu da concessionária, rodou 10 km, é carro usado, tá? Esse é o meu conceito, carro seminovo não existe, tá? Bom, tirando essa questão, comprei esse carro usado com 10 mil quilômetros em dezembro de 2012. Em 2014, eu já fiz uma troca de fluido de freio, tá? E agora, em setembro de 2016, provavelmente eu terei que fazer outra troca de fluido de freio, tá? Mas isso daí a gente vai ver mais pra frente ao longo aí do vídeo, tá? Eu tenho que ficar com medo do fluido velho voltar lá para o sistema do ABS ou para o cilindro mestre? Não, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque eu conheço o carro, eu conheço o fluido de freio que eu coloquei aqui, eu tenho todo um histórico. Então, nesse caso, eu posso recuar o êmbolo da pinça de freio tranquilamente, que eu tenho certeza absoluta, até mesmo pelo estado do fluido de freio, eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter problema com o módulo do ABS, o módulo do freio ABS. Então o que eu vou fazer agora? Sem abrir o sangrador, eu vou recuar o êmbolo da pinça de freio, tá? Então o que eu vou fazer agora é montar a ferramenta aqui para poder recuar a pinça, tá? E nesse kit de ferramentas da DM Ferramentas, eu já escolhi a ferramenta que eu vou utilizar. Então aqui, ó, a distância entre esses dois pinos é 20 milímetros. Então a letra que está gravada aqui na ferramenta é a letra M, tá? E eu vou encaixar essa ferramenta exatamente aqui na frente do êmbolo da pinça de freio, tá? Antes disso, eu preciso montar a ferramenta. Então aqui eu tenho uma parte da ferramenta e essa outra parte ela vai apoiar aqui na parte de trás da pinça. Então simplesmente eu vou encaixar ela dessa forma, tá? Deixa eu recuar aqui um pouco. E esse disco eu posso encaixar lá, como eu também posso encaixar aqui na ferramenta, tá? Agora simplesmente eu vou montar a ferramenta aqui na pinça, tá? Montei a ferramenta, vou girar um pouco o fuso dessa forma, tá? Lembrando que agora eu não consigo mais tracionar o fuso. E o que eu vou fazer? Eu vou levantar um pouco aqui a pinça, simplesmente para a coifa não pegar aqui no espelho de freio. E eu vou começar a rodar essa ferramenta, tá? Lembrando que se de repente estiver patinando, ou se de repente você não tiver força para avançar esse pistão, quando eu digo você não tiver força, se não tiver força para segurar, se essa ferramenta estiver patinando, você vira ela dessa forma, tá? E assim, em poucos minutos, eu tô recuando a pinça de freio da forma correta. Pronto, já chegou no limite, eu não consigo ir mais, tá? E agora que chegou no limite, eu simplesmente vou soltar o fuso da ferramenta dessa forma. Aí eu tirei a ferramenta daqui e o êmbolo da pinça, ele está recuado. Ou seja, nesse momento, o que eu posso fazer? Eu já posso instalar as novas pastilhas e depois a pinça novamente aqui no sistema de freio dele. Eu já tirei o parafuso guia para deixar a pinça de freio solta. Nesse momento
eu vou fazer a instalação das novas pastilhas, tá? Lembrando que a pastilha de freio que tem a mola, ela vai encaixada aqui na parte de trás, e a pastilha de freio que não tem a mola, ela vai encaixada aqui na parte da frente, tá? O próximo passo agora é eu encaixar novamente a pinça de freio aqui no conjunto, tá? É claro que agora ele, como recuou bastante o êmbolo da pinça, ele tá, vamos dizer assim, tá com bastante folga aqui, porque eu recuei o êmbolo, né? E a gente vai fazer a instalação aí desses parafusos guia. Antes de fazer a instalação dos parafusos guia, eu vou fazer uma boa limpeza nos mesmos, tá? Aproveitando que eles já estão fora, deixando eles totalmente limpos. E agora eu vou fazer novamente a instalação deles aqui na pinça. Vamos apertar esse parafuso aqui. Prontinho. Os dois parafusos guia estão montados tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo. O próximo passo agora é a gente colocar o guarda-pó na parte de cima e o guarda-pó aqui na parte de baixo. E finalmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar essa mola, essa presilha aqui na frente de novo, tá? Agora que a pinça ela tá recuada, é um pouco mais fácil encaixar essa mola. Mola já encaixada, bem fixa aqui. Agora eu percebo uma grande folga na pinça. Então o que eu vou fazer? Eu vou bombear algumas vezes o pedal do freio para que as pinças, as pastilhas, né, elas se assentem aqui no disco. Pessoal, nesse momento eu liguei o motor do carro, tá? E eu vou bombear o pedal do freio algumas vezes. Vou pisar a primeira vez. O pedal do freio, ele ficou bem baixo, ele foi a meio curso. Vou soltar o pedal novamente. E novamente ele foi a meio curso, tá? Então bombeando aqui o pedal. Nesse momento eu já percebo que o pedal ele subiu bem. Ou seja, o que significa? Significa que a pinça de freio ela já voltou, já se posicionou ali de encontro às pastilhas de freio, tá? Então aquela folga que eu encontrei na pinça, eu não vou encontrar mais. Prontinho. Eu percebo que a pinça, ela já ficou bem firme aqui, não tem aquela folga que estava tendo há poucos minutos antes de eu bombear o freio, tá? E eu percebo que está bem justo aqui no disco de freio, porém não está impedindo o livre movimento, tá? Simplesmente para efeito de teste, eu vou puxar o freio de mão. Já puxei o freio de mão e agora o conjunto ele não se move. Ou seja, travou, puxando o freio de mão, travou o conjunto aqui na parte de trás. Eu vou soltar novamente o freio de mão.
E eu percebo que tá girando bem justo aqui, mas não o suficiente para ficar travando enquanto o carro ele tá em movimento. Próximo passo agora, a gente vai continuar o serviço, porém na pinça de freio traseira do lado direito. E antes que eu me esqueça, encaixar novamente aqui o flexível no suporte dele, tá? Dessa forma. Era a única coisa que eu tinha esquecido até então. Agora sim que o flexível está encaixado, a gente continua o serviço na roda do lado direito. Pessoal, fazendo a medida aqui do lado direito, dessa forma, o desgaste do disco, o desgaste dessa área aqui tá o mesmo, exatamente o mesmo do outro lado, 0,65 milímetros, tá? Então esse disco aqui, ele ainda não atingiu 9 milímetros, ele vai continuar no carro, porque ele ainda tá com uma espessura acima da mínima, né? Então ele pode continuar rodando normalmente aqui no carro. Pessoal, roda traseira direita. Na cena anterior a gente mediu a espessura do disco e tá beleza, dá para continuar esse disco aqui e a gente vai monitorando o desgaste toda vez que a gente for fazer um rodízio de pneus. Pinça foi desmontada, pistão recuado, pastilhas novas instaladas, foi bombeado o pedal do freio, o êmbolo voltou para a posição de trabalho dele, tá? Freio de mão também foi testado, agora tá girando livre aqui porque o freio de mão tá solto. Então, pelo menos por enquanto, a revisão na parte traseira tá ok. O que a gente vai fazer agora? Vai passar para a parte dianteira. Pessoal, concluídos os trabalhos no freio traseiro, vamos passar agora para o freio dianteiro. Como eu já mostrei no freio traseiro, o disco de freio dianteiro a gente vai verificar aqui também, tá? Porém com uma diferença. A espessura nominal desse disco é 25 milímetros e a espessura mínima que está marcado aqui na lateral é 23 milímetros, tá? Então a gente vai fazer o mesmo trabalho, as mesmas medidas aqui para verificar se está na hora de trocar esse disco de freio, tá? Então da mesma forma eu vou colocar o paquímetro aqui na lateral e eu encontro aqui os 25 milímetros de espessura e nesse disco de freio eu percebo que ele já tem uma panela grande aqui na lateral. Então, fazendo a medida aqui da lateral do disco com o paquímetro, tá? Deixa eu só fazer o ajuste aqui da parte central do paquímetro. Agora sim, eu já consegui tomar a medida, tá? E esse disco aqui, ele tá com desgaste de 0,85, tá? 0,85 é o tamanho dessa panela aqui. Um desgaste de 0,85 aqui, mais um desgaste de 0,85 aqui na parte de trás, a gente tem um desgaste total de 1,70, tá? Então 25 menos 1,70, 23,30. 23,30 para 23, eu não vou manter esse disco aqui, eu vou trocar. Não é por causa de 0,30 milímetros que eu vou esperar o disco de freio chegar no limite de desgaste, tá? Então, já que eu tô com a mão na massa, já que eu vou ter que desmontar a pinça para poder trocar as pastilhas, eu vou aproveitar a mão de obra e colocar um par de disco de freio aqui na dianteira novo, tá? Por que o par? Tudo que você faz de um lado, obrigatoriamente, você tem que fazer do outro lado aqui do carro.
tá? Então, bora desmontar o conjunto e vamos trocar aqui disco e pastilha. Eu virei o volante todo pro lado esquerdo para facilitar meu trabalho. Então eu vou soltar aqui essa presilha, essa pequena mola, tirar os guarda-pó aqui de trás, tem um em cima e outro embaixo, tô tirando aqui também. Agora eu vou pegar a chave Allen de 7 milímetros e da mesma forma que a gente fez na pinça traseira, a gente vai fazer aqui na pinça dianteira. Nós vamos tirar os parafusos guia que unem as duas partes da pinça. Prontinho. Os parafusos guia já foram removidos, tá? Estão aqui na minha mão. Agora eu vou tirar a pinça de freio daqui do conjunto, tá? Tô tendo um pouquinho de dificuldade, tá? Agora sim, a pinça de freio já saiu na minha mão. Pastilha de freio velha tá aqui, praticamente acabando o material. E essa outra pastilha, que ela vai encaixada aqui dentro do êmbolo, ela também saiu, tá? Então eu vou deixar a pinça de freio pendurada, não pelo flexível, mas eu vou encontrar uma posição aqui de forma que eu não fique forçando o flexível de freio, tá? Pronto, dessa forma não tá forçando o flexível, porque eu coloquei ela apoiada ali no semi-eixo, tá? Enquanto isso, eu posso trabalhar aqui na troca do disco de freio, tá? O próximo passo agora é a gente pegar um soquete de 15 milímetros e soltar esses dois parafusos que fixam a outra parte da pinça no conjunto aqui da suspensão. Vou pegar a chave catraca nesse momento. Para finalmente tirar esses dois parafusos, tá? Caindo bastante sujeira aí, o pó, né, do material da pinça de freio, tá? Primeiro parafuso já saiu. E agora eu tô tirando o parafuso de cima. Já tá bem leve. Acredito que eu consiga tirar com a mão, tá? E finalmente saiu na minha mão aqui o suporte da pinça, tá? Agora o que eu vou fazer? Para não prejudicar nem o cubo da roda e nem esse sensor do freio ABS, eu vou tirar o disco de freio com a ajuda de uma pequena madeira, tá? E eu vou bater com o martelo aqui na lateral. O disco de freio praticamente já está saindo. Prontinho. O disco de freio já está fora. E antes de instalar o disco de freio novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa e dar uma boa limpada
aqui no cubo da roda, para que o novo disco ele se assente perfeitamente e com o passar do tempo ele não tenha um empeno aí por causa de um mau assentamento aqui no cubo de roda, tá? Então, como que você pode limpar isso daqui? Você pode limpar tanto com uma escova de aço, quanto também você pode limpar aqui com uma lixa 100 ou uma lixa 150, tá? Então, eu vou ter bastante paciência, vou deixar bem limpo esse cubo de roda e daqui a pouco a gente volta para mostrar como ficou. Pessoal, 10 ou 15 minutos depois, intercalando entre uma escova de aço e uma lixa 150, eu consegui remover, digamos, 90% da ferrugem que tinha aqui no cubo de roda, tá? Então eu acredito que dessa forma o disco de freio ele vai ter um assentamento melhor, tá? Evitando assim problemas com trepidação do pedal do freio e também empenamento do disco de freio, tá? Agora eu vou deixar uma pergunta no ar: qual oficina mecânica vai ter esse trabalho de ficar lixando, passando escova de aço aqui no cubo de roda, tá? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar, mas a resposta que eu digo é pouquíssimas, tá? Poucas oficinas têm todo esse trabalho de limpar o cubo de roda para instalar o novo disco de freio, tá? A maioria das vezes que eu vi o pessoal trocando disco de freio, o cara simplesmente tira um disco, coloca outro com o cubo todo enferrujado e aí depois o cliente que se vire aí com o pedal de freio trepidando, né? Então é complicado. Por isso que aliás, a grande maioria dos serviços mecânicos eu faço aqui na minha casa, tá? Porque eu considero que eu tenho o capricho que pouquíssimas oficinas vão ter, tá? Ainda mais uma parte de freio que é extremamente importante. Bom, instalando agora o novo disco de freio, tá? Muito tranquilo instalar. Só acertar os furos aqui. Prontinho. Disco de freio instalado. Tiago, qual disco de freio você instalou? Bom, para fugir do preço absurdo que a concessionária Ford me cobrou num par de discos de freio, tá? Eu resolvi comprar da marca TRW Varga, que eu acredito que é uma marca de excelente qualidade, tá? Ah, mas por que não colocou Fremax? Fremax também é muito bom, tá? Mas na loja que eu fui, no caso no Mercadocar da Barra Funda, eles não tinham o disco de freio da Fremax no dia que eu fui lá. Tinha esse daqui da TRW Varga, tá? Uma peça de excelente acabamento, excelente qualidade, né? E querendo ou não, é uma empresa que tem nome no mercado, né? Então eu acredito que eu fiz uma boa escolha em colocar discos da TRW Varga, tá? Próximo passo agora, fixar o suporte da pinça aqui atrás e colocar os dois parafusos de 15 milímetros aí. Pessoal, novamente, sem forçar o flexível do fluido de freio, eu vou recuar o pistão, ou melhor, o êmbolo dessa pinça dianteira, tá? Aqui não precisa de nenhuma ferramenta especial para recuar esse êmbolo, tá? Ou seja, não precisa rotacionar ele para ele poder voltar igual na pinça traseira. Então você tem várias formas de fazer. Você pode montar, antes de trocar as pastilhas, fazer uma alavanca aqui na lateral do disco para poder recuar esse êmbolo, tá? Ou então você pode pegar essa ferramenta aqui, que ela se chama Sargento, tá?
Aí o que você faz? Você pode apoiar essa base do sargento aqui na parte mais externa do êmbolo da pinça, tá? E pressionando o sargento dessa forma, o que você percebe? Você percebe que o êmbolo ele vai voltar para sua posição de origem, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Prontinho. O êmbolo da pinça ele já está completamente recuado. Agora eu vou fazer a instalação das novas pastilhas de freio, tá? Lembrando que essa parte metálica ela tem que encaixar aqui dentro do êmbolo da pinça dianteira, tá? Só achar uma posição aqui para encaixar. Prontinho. Acabei de encaixar a pastilha de freio. A outra pastilha, ela vai externamente. Ela vai colocada aqui já junto com o disco de freio nessa posição. E agora eu vou instalar novamente a pinça de freio dessa forma, fazer a limpeza aqui dos dois parafusos guia, torquear e o conjunto aqui da dianteira também já vai estar montado. Pessoal, do lado esquerdo do carro já está tudo montado, disco novo, pastilhas novas. E do lado direito do carro também recebeu discos de freio aí da TRW, tá marcado aí, disco de freio TRW, pastilhas novas. O próximo passo agora, lembrando que eu já dei umas bombadas no freio, o pedal tá alto, tá? Tá na posição normal de trabalho dele. O próximo passo agora é a gente verificar o estado do fluido de freio, tá? Mas eu acredito que pelo tempo que foi trocado, né? Vamos falar aí 2 anos, né? A gente vai verificar o estado do fluido aí, mas eu acredito que já seja necessária uma troca, tá? Pessoal, nesse carro, para a gente acessar o reservatório do fluido de freio, o acesso ele é um pouquinho chato. Ele tá ali embaixo do defletor de água. Então, para a gente chegar ali no reservatório, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que retirar os 2 limpadores de para-brisa, soltar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 presilhas. E tirar, se eu não me engano, tem que tirar essa borracha daqui de cima também. Não tenho certeza disso, tá? Mas infelizmente a gente tem que fazer esse procedimento para poder chegar ali no reservatório do fluido de freio. Senão a gente não consegue acessar para fazer a troca. Como vocês podem ver aí na cena, eu já removi os limpadores de para-brisa, já soltei as 2 partes plásticas aí do defletor de água. Então agora a gente tem um acesso total ao reservatório do fluido de freio, que é o que está sendo mostrado na cena aí agora, tá? E sinceramente, pessoal, eu não vou ficar perdendo tempo em verificar se esse fluido tá velho ou ele tá novo, tá? Eu simplesmente vou fazer a troca, tá? Por 2 motivos. Primeiro, eu já desmontei tudo aqui. Segundo, faz 2 anos e meio que eu troquei esse fluido de freio. E terceiro,
já que eu tô com a mão na massa, já que eu tô gravando um vídeo de freio, por que não mostrar para vocês como que eu faço a troca do fluido de freio? Lembrando que eu vou fazer a troca desse fluido de freio por pressão, da mesma forma que eu fiz na época que eu fiz a troca do fluido de freio do tomatão. Eu vou usar o mesmo método, a única diferença é que eu vou colocar no lugar uma tampinha exatamente igual a essa, tá? A hora de fazer esse procedimento, muito cuidado para o fluido de freio não entrar em contato com a pintura do carro. Ele ataca a pintura e ataca bastante, mancha muito, tá? Então o que eu vou fazer? Para começar o procedimento de troca de fluido, eu vou aproveitar que eu tô com a seringa aqui e eu vou puxar todo esse fluido velho que tem aqui no reservatório. Ou seja, todo o fluido que eu tiver aqui no sistema, eu vou colocar fluido novo, tá? Vou tirar com a seringa aqui o máximo que eu conseguir. E aí a gente já entra com fluido de freio novo aqui no reservatório, tá? Por enquanto eu tirei um pouco mais de 100 ml. Esse fluido aqui, depois a gente vai descartar, levar ele pro posto de gasolina e vamos tirando o fluido aqui do reservatório. Pessoal, o reservatório do fluido de freio, ele já está abastecido com esse fluido aqui, o DOT 4, tá? Esse fluido de freio da ATE eu não achei caro. O pessoal de São Paulo tá falando que ele tá um absurdo de preço, tá? E na verdade, numa viagem que eu fiz pro Paraná, eu fui fazer um atendimento técnico lá no Paraná, uns 2 dias que eu passei em Curitiba, eu passei numa autopeças e achei esse fluido de freio da ATE por R$20 e me parece ser um fluido de freio original, tá? Acredito que com essa etiqueta que tem aí embaixo é um fluido de procedência. Eu não acredito que eles tenham falsificado esse fluido de freio, tá? Mas eu paguei R$20 lá no Paraná. Eu trouxe pra cá umas 4 ou 5 latas porque eu sempre tô precisando, né? Então eu tenho um pouco de fluido de freio sobrando aqui ainda, tá? Aí o que eu fiz? O compressor de ar, ele tá completamente cheio, tá? Aqui eu tenho, marcando no manômetro, um pouco mais de 100 libras ou 100 PSI, tá? A saída do compressor, ela tá nessa mangueira azul. Essa mangueira azul, ela entra num pequeno regulador de pressão. E esse regulador de pressão, ele tem 2 saídas. Uma saída para esse manômetro aqui, que vai indicar a pressão. E a outra saída está pressurizando o meu reservatório do fluido de freio, tá? Então nesse momento, lembrando que o reservatório do fluido de freio, ele tá cheio até a boca, tá? Parece que não, né? Mas esse fluido original da ATE, ele é bem clarinho, tá? Então por isso que parece que na imagem aí da câmera, parece que o reservatório tá vazio, mas na verdade ele não está. Ele tá cheio até a boca, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse registro
aqui do compressor. A pressão de 100 PSI, ela vai entrar por essa mangueira, e através desse botão eu vou regular a pressão no manômetro em meio bar, tá? Uma pressão bem baixinha aí, o suficiente para pressurizar o reservatório, e eu vou fazer a sangria em cada roda, tá? Como que vai ser a sequência de sangria? Primeiro eu vou começar pela roda traseira direita, depois a roda traseira esquerda, depois a dianteira esquerda, ou melhor, a dianteira direita, e por último a dianteira esquerda. Tá ok? Então vamos começar a sangria. E claro, a cada sangria que eu fizer, a cada 100 ml de fluido que eu tirar das rodas, eu vou completando o reservatório para não ter perigo de entrar ar no sistema e eu ter que fazer uma nova sangria. Pessoal, o registro do compressor ele já está aberto. Aqui no manômetro eu já consigo ver uma pressão de meio bar. Pessoal, eu já estou fazendo a sangria aqui na roda traseira direita. E por enquanto eu retirei só 50 ml de fluido, tá? Tô abrindo aqui o sangrador. Pessoal, fiz a sangria aqui do lado direito. Inicialmente eu tirei 100 ml, só que o fluido que saiu, ele estava muito escuro. E eu confesso para vocês que eu não estava convencido de que todo o fluido do sistema ele estava limpo. Então o que eu fiz? Coloquei mais fluido no reservatório, repeti a sangria e agora sim eu vejo que o fluido ele tá bem clarinho. Ou seja, tirando 100 ml do fluido velho e colocando mais 100 ml no reservatório e fazendo uma nova sangria, agora sim eu garanti que os 100 ml que eu tirei da segunda vez, eu garanto que agora tem fluido novo, tá? Então a sangria na roda traseira direita, ela já está concluída. Então agora a gente vai passar, a gente vai colocar mais, não sei a quantidade exatamente, mas a gente vai completar o reservatório do fluido de freio, tá? Lembrando que o fluido de freio, nesse momento, ele está pressurizado com meio bar de pressão. E se eu tentar virar aqui, ó, tá virando muito pesado, tá? Porque aquela pressão do reservatório, ela tá sendo exercida também aqui nas pinças, tá? Então, vamos completar o reservatório e continuar a sangria na roda traseira esquerda. Tô fazendo a sangria aqui na roda traseira esquerda e tá saindo bastante fluido velho, que provavelmente é o fluido que ainda tá na tubulação, tá? Só que a tubulação que o fluido tá é só do eixo pra cá. Ou seja, em pouco tempo já vai começar a vir fluido novo
Então eu não preciso fazer duas sangrias, tá? Eu vou fazer uma sangria de 100 ml. Por enquanto, a marca tá aqui, 150 ml. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que o fluido novo já chega aqui nessa roda. Na cena anterior, eu cometi um equívoco. Eu falei para vocês que até o meio do carro, a tubulação que sai lá do cilindro mestre até o meio do carro, sangrando a roda direita, ela estaria limpa. Mas eu tô enganado, tá? Agora que eu lembrei, esse carro tem freio ABS. Ou seja, se tiver que limpar a tubulação, a tubulação ela vai ficar limpa desde o módulo ABS até aqui. Carro com freio ABS tem caninhos de freio independentes. Ou seja, os 4 caninhos de freio, eles saem lá da frente do carro e chegam até, na verdade, todas as rodas, tá? Se fosse o Fusquinha ele chega um tubo pelo túnel central do carro, ali mais ou menos no meio tem uma derivação e vai um lado, tem uma conexão T, na verdade, um lado vai para a roda traseira direita e o outro para a traseira esquerda, tá? Então eu cometi esse equívoco aí, então por isso que aqui também tá demorando para sair o fluido limpo. Pessoal, devido à falta de bateria da câmera, eu não consegui filmar todas as etapas. A única etapa que faltou foi a etapa de sangria da roda dianteira direita, tá? Só uma observação. Os sangradores das rodas traseiras são 10 milímetros, é um sextavado de 10 milímetros. E aqui na dianteira é 9 milímetros, tá? Só essa observação que tem que fazer. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu terminei a sangria pela roda dianteira esquerda, tá? E deu um total aqui, como vocês podem ver, deixa eu ver a graduação de volume, onde que tá? Aqui, ó. Deu um total, não sei se está aparecendo na câmera aí, mas deu um total de 400 ml, a sangria completa, e mais aquele 100 ml de fluido sujo que acabou saindo ali na roda. Fluido sujo não, fluido um pouco escurecido, né? Acabou saindo ali na roda traseira direita, tá? Mas foi bem pouco, né? Nada que prejudique aí o cilindro mestre ou a bomba do ABS, tá? Aí, o que falta fazer agora? Falta a gente montar tudo aqui na frente, tá? A gente vai colocar de volta aí o defletor de água, limpador de para-brisa, tudo certinho, né? Agora que eu carreguei um pouco a câmera, eu vou filmar um pouco mais de detalhes a colocação dessas peças aí na frente. Muito bem, já que num determinado trecho do vídeo a câmera nos deixou na mão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a montagem do defletor de ar, que infelizmente, por causa da falta de bateria na câmera, vocês não conseguiram ver os detalhes aí da desmontagem para a gente chegar, para a gente ter acesso ao reservatório do fluido de freio, tá? Então, a primeira peça que vai é essa daqui. Essa peça plástica, lembrando que ela tem que encaixar em 4 garras que tem aqui na carroceria. 1, 2, 3 e 4, tá? Então dessa forma eu vou encaixar essa proteção plástica aqui, tá?
do lado esquerdo eu já passei. Prontinho. A proteção plástica, ela já está encaixada. Aí o que precisa fazer agora? Precisa colocar dois parafusos Torx T30 aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, um parafuso ele vai encaixado aqui. Aí eu vou torquear ele aqui com a chave Torx T30. E aqui, ó, eu simplesmente vou dar um aperto bem leve, tá? Só isso daqui, sem excessos, né? Pra gente não estragar a rosca aí do parafuso. E agora, aqui do lado esquerdo do carro, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou colocar o parafuso aqui na posição. Eu vou dar um torque bem leve aqui, mas leve mesmo, tá? Não precisa fazer esforço nenhum aqui. Pronto. Isso aqui já é suficiente para o parafuso ficar na posição. O próximo passo agora é colocar aqui na parte de cima a outra parte do defletor de água. Dessa forma aqui que a gente vai colocar. Deixa eu acertar a posição dele aqui. Aí tem que encaixar os eixos dos limpadores de para-brisa. E ele vai encaixado dessa forma aqui na frente do carro. Eu só vou verificar. Eu olhei aqui por fora para ver se ele estava bem encaixado aqui no limpador de para-brisa. E agora a gente vai encaixar todas as presilhas aí na posição. Uma presilha eu não sabia onde que estava, mas eu já achei, tá? Então vou colocar aqui uma. Aqui a segunda. Terceira. Quarta. Quinta presilha. E aqui a sexta. A sexta e última presilha. Agora é só encaixar bem essa borracha de vedação aqui do defletor de água, tá? Encaixar bem essa borracha aqui. E o próximo passo agora é a gente colocar os limpadores de para-brisa aí na posição.
eu vou colocar primeiro o limpador de para-brisas do lado do passageiro, tá? E com soquete de 15 milímetros eu vou colocar a porca de fixação aqui do braço do limpador, tá? Vou colocar, aplicar um torque aqui, não muito excessivo, tá? Um torque assim já é suficiente. E aí eu tenho que colocar essa borrachinha de proteção aqui na porca, tá? E o outro limpador de para-brisa, o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Vou colocar ele aqui na posição. Aqui nessa área do vidro ele fica mais ou menos assim, mais ou menos não, ele fica exatamente assim. Essa é a posição correta dos limpadores de para-brisa, tá? Eu vou pegar a câmera e mostrar aqui pra vocês, ó. Tanto o limpador quanto o outro, eles já estão na posição correta. E agora, pra gente finalizar isso daí, a gente só vai colocar a arruela, a porca de 15 milímetros aqui na posição, e a gente vai torquear esse parafuso aqui, aliás, essa porca, da mesma forma que a outra, tá? Assim, sem excessos. Pronto, esse torque já é suficiente. E aí só falta colocar a borrachinha do limpador de para-brisa. Ou seja, eu já terminei de montar a frente do carro aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as 4 rodas no carro e fazer os testes aí de rua. Pronto, pessoal, o carro já está no chão, foram colocadas as rodas, dado um aperto prévio nos parafusos aí das rodas, aí ele foi colocado completamente no chão, ele já está sem os cavaletes, e a gente deu um bom aperto aí nos parafusos de roda, tá? Mas nada de excesso, tá? Aproximadamente aí uns 17 kg de torque, que é o correto para cada porca aí que vão nas rodas, tá? Próximo passo agora, teste de rua. Pessoal, eu saí com o carro para dar uma volta e a gente tem que levar em conta que a maioria das peças do sistema de freio a gente substituiu, tá? Ou seja, conforme vocês viram aí nos vídeos, o que a gente tem? A gente tem pastilhas novas no freio traseiro, e no freio dianteiro a gente tem discos e pastilhas novas, tá? E qual que é a sensação que eu tenho nesse momento? A sensação que eu tenho é que eu tô tendo que fazer um pouco mais de força no pedal para o carro ter uma resposta no freio, ou seja, para o carro poder parar. E por que acontece isso? Simplesmente porque todas as peças do freio, a maioria delas, elas são novas, então
as pastilhas nesse momento não estão completamente, vamos dizer assim, assentadas no disco, tá? Ou melhor, nos discos. Então, é sempre bom, nesse momento, a gente tomar certos cuidados com o sistema de freio do carro, tá? Igual, por exemplo, eu estou dirigindo aqui, se eu precisar parar o carro, é claro que o carro para, né? Mas é claro que o sistema de freio, ele não está com 100% da eficiência igual ele estava antes, tá? Simplesmente porque as peças não estão completamente assentadas, tá? Então eu tenho que nesse momento tomar certos cuidados, tomar uma distância maior do carro da frente do que a gente normalmente tá acostumado, né? Mas nada que represente perigo, tá? Nada que se eu precisar do freio, ele vai funcionar, com certeza, tá? Mas pelo fato de eu não a gente não tá acostumado com essa situação, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Uma outra coisa que pode acontecer quando você faz uma revisão completa no freio, quando você tá numa situação em que as peças são novas, o próprio, vamos dizer assim, efeito psicológico faz a gente, de uma certa forma, pensar em ter feito alguma coisa errada, tá? Então, por exemplo, normalmente, quando a gente faz um procedimento, quando a gente faz uma sangria a primeira vez, é perfeitamente normal a gente, vamos dizer assim, ficar com dúvida, né? Ficar com aquela, vamos dizer assim, aquela pulga atrás da orelha, né? Será que eu fiz tudo certo? Será que eu segui corretamente os procedimentos, né? Então, o freio é o tipo de sistema do carro que você não pode ficar na dúvida, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Você estava fazendo a sangria de uma roda e de repente você foi fazer a sangria de uma outra roda e por alguma razão você esqueceu de abastecer o reservatório do fluido de freio, tá? O que vai acontecer nesse caso? Vai entrar ar no circuito, tá? Vai entrar ar no circuito, você vai ter um pedal de freio muito baixo, tá? E dependendo do circuito de freio que entrou ar, tá? No momento da frenagem, o carro vai ficar puxando para um dos lados, tá? Então vamos supor, eu estava fazendo a sangria e eu esqueci de abastecer o reservatório e entrou ar no circuito do freio da roda do lado direito, tá? Então o que vai acontecer? Se entrou ar naquele circuito, o curso do pedal vai ficar longo. E outra coisa que vai acontecer, o carro vai frear mais a roda esquerda do que a roda direita. Então, o que você sente? Você sente o pedal puxando, o carro puxando mais para o lado esquerdo. Por quê? Porque a roda esquerda, ela nessa situação, ela tá freando mais do que a direita, tá? E quando eu digo que você tem que ter todos os cuidados com o sistema de freio, no momento da sangria, você não pode ter dúvida alguma, tá? Porque eu esqueci de sangrar aquela roda. Não, você não pode pensar dessa maneira. Se você tem dúvida que você errou o processo de sangria, começa tudo de novo, tá? Sangra a roda traseira direita, depois a traseira esquerda, tá? Sempre abastecendo o reservatório do fluido de freio ali na frente. E depois você faz a sangria da roda dianteira direita e por último a dianteira esquerda. Isso daí vai garantir que você tenha feito a sangria da forma correta, tá? Então o freio é o tipo de circuito
que a gente não pode ter dúvida em hipótese alguma, tá? Você errar, cometer qualquer equívoco no momento da manutenção, você pode colocar até mesmo a sua vida em risco, tá? Então é um vídeo sobre manutenção do freio, tá? Mas eu tenho por obrigação alertar as pessoas que eventualmente estão com vontade de fazer esse tipo de manutenção, tá? Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá? Mesmo porque não é a primeira vez que eu tô fazendo manutenção em freios de carros, né? Então eu não vejo razões para eu ficar com medo, para eu ficar com receio, mesmo porque eu tenho plena consciência do que eu tô fazendo, tá? E é isso daí. Vamos dando uma voltinha com o carro aí, tá? Freando de forma bem suave, bem tranquila, tá? Isso pelo menos, né, nos 300 quilômetros, tá? E ainda que você questione a durabilidade das pastilhas, né? Vocês viram aí no começo do vídeo a quilometragem que o carro tava. Aí você pode falar, nossa, mas a pastilha de freio, as pastilhas de freio duraram muito. É a primeira vez que você troca? Sim, é a primeira vez que eu troco as pastilhas desse carro, tá? Mas tudo depende da tua forma de dirigir, tá? Se você dirige de uma forma mais agressiva, se você desce uma serra, ainda que esse carro seja câmbio automático, ele tem a opção de você engatar uma reduzida, tá? E poupar os freios numa descida de serra. Então o teu modo de dirigir, a tua forma de conduzir o carro vão determinar a durabilidade tanto do sistema de freio quanto dos outros sistemas, tá? Por exemplo, a suspensão do carro, tá? Então tudo depende da forma como você dirige, tá? E eu considero que essas pastilhas de freio para um carro automático duraram bastante, né? E por incrível que pareça, toda vez que você vai comprar um carro automático, né? Qual que é aquela frase que você sempre ouve? Porque carro automático gasta muito freio, porque pastilha de freio acaba com 20 mil quilômetros, não sei o que. É mentira, tá? Isso daí é mentira. Isso daí é gente que não sabe usar corretamente o câmbio automático, e o pessoal fica descendo serra aí, fritando o sistema de freio, né? E aí não tem jeito, não tem sistema de freio que aguente, né? Então, na verdade, a culpa do desgaste maior do sistema de freio no carro automático não é a culpa do câmbio automático. Na verdade, a culpa é do motorista que não está sabendo aproveitar, né, reduzir o carro numa descida de serra, por exemplo, numa situação mais extrema, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba tendo que tomar, com o passar do tempo, né, dirigindo o carro automático, a gente aprende vamos dizer assim, a usar corretamente o câmbio automático.
Então, vamos terminando aí o nosso vídeo a respeito da manutenção do sistema de freio do Focus. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.